e exercite grandes tomadas de decisão com casos reais trazidos por professores atuantes no mercado. E você ainda pode estagiar como professor. Invista na pós-graduação Uninasal, que prepara você para tudo. Cursos presenciais e à distância. Matrículas em pós.uninasal.edu.br. Ei, bora pernambucar no FIG? Onde? No Festival de Inverno de Garanhuns. Oxi, na hora! Festival de Inverno de Garanhuns. Mais de 500 atrações em 21 polos de 18 a 27 de julho. Shows de artistas locais e nacionais. Teatro, dança, cinema, literatura, circo, artesanato, gastronomia e muito mais. Vamos lá, minha gente! Bora pernambucar! Secretaria de Turismo e Lazer. Governo de Pernambuco. CBN Total. Quatro 35. CBN Recife, Cidade Algo Mais. Dados de uma pesquisa divulgada em maio deste ano pelo Jornal Britânico de Medicina mostram que a cada década que passa, os adultos estão praticando menos sexo. O grupo mais atingido são aqueles entre 24 e 46 anos. Mas quantidade é sinônimo de qualidade? Como é que isso afeta a qualidade de vida? Para falar sobre esse assunto, hoje a gente conversa no Boletim Cidades Algo Mais com Norma Barreto, que é psicóloga clínica e sexóloga. Boa tarde, doutora Norma. Tudo bem? Boa tarde, Clarissa. Com a interpretação que a senhora faz desses dados aí apresentados pelo Jornal Britânico, hein? Veja, Clarissa, nós temos que verificar também a cultura, o país, a estrutura que existe a nível educacional e a nível de crenças e tabus, etc. Então, tem uma variação inclusive de estado para estado, de cidade para cidade, mas de modo geral, o que nós percebemos é que as pessoas nessa faixa, elas estão muito dedicadas a cuidar da profissão, a cuidar da saúde em si, em termos de exercícios, a alimentação vem mudando muito nesse sentido e as pessoas incluem o sexo na vida sexual, incluem como um elemento a mais na vida e não uma coisa especificamente, tipo assim, a gente está muito voltada para o sexo. O sexo entra como um componente no conjunto da vida. Então, isso é o que nós percebemos mais nessa faixa. E aí, de acordo com a sua experiência, doutora Norma, a gente falou de dados do Jornal Britânico, a senhora acentuou, destacou que é preciso ver a cultura de cada local de onde traz essas informações. De acordo com a sua experiência, como é que estão os brasileiros nesse setor? Olha, pela própria pesquisa que a gente poderia ver da Carmita Ábido, que é sexóloga também, e ela tem um trabalho muito bom no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ela fez uma pesquisa entre a faixa de 18 a 70 anos em 5 regiões do país e vê que assim, o sexo é importante para 95,3 pessoas, né, de um conjunto. Desses 95,3, 96 seriam para homens e 94 para mulheres. Mas, assim, o número de vezes em que as pessoas entram em relações sexuais varia muito. O desejo, por exemplo, seria de 3 a 6 relações por semana e as pessoas muitas vezes têm 2 ou 3 no máximo. Então, tem uma variação dentro de cada região e de cada cultura. Entende? Entendo sim, doutora Norma. E como viver sexualmente com qualidade? As pessoas precisam se conhecer primeiro e conhecer toda a subjetividade, tudo que carregam como crenças, como tabus, como mitos. A religião também interfere muito. A presença ou ausência de alguma crença, de modo geral, interfere nesse desempenho da pessoa e naquilo que ela necessita viver. O que ocorre muitas vezes é que as pessoas colocam a sexualidade como a vida sexual. E a sexualidade é o conjunto, é a energia de vida, é tudo que elas fazem, o trabalho, o alimento, o lazer. Então, é um conjunto de situações. Então, como viver qualitativamente? Vamos viver buscando esse conjunto vamos dizer, de situações favoráveis para aquela pessoa se sentir bem.
Então, isso interfere. A situação financeira, muitas vezes, pesa muito na qualidade, porque a pessoa não dispõe de recursos, inclusive, para se alimentar, para fazer um lazer, por mais simples que ele seja. Isso contraria, automaticamente ela libera hormônios que são mais difíceis dela se sentir leve, livre. Então, tem muitas implicações para que ela possa ter uma qualidade de vida sexual também. Ô, doutora Norma, quando a gente fala em sexualidade, estamos falando também de vida sexual, é isso? A vida sexual está dentro da sexualidade. As pessoas confundem muitas vezes. Quando elas falam de sexualidade, elas estão falando de sexo, né? A ação em si, o ato sexual. E sexualidade é a vida como um todo, é o conjunto, é a energia que a pessoa tem para direcionar para vários ângulos, inclusive para a relação sexual. Doutora Norma, o que é que interfere na qualidade da sexualidade do homem e da mulher? Eu penso que um dos grandes, vamos dizer, desfavorecedores seria a cultura. A cultura traz muitas crenças limitantes, traz muitos mitos, traz muitos tabus, principalmente para a mulher, mesmo atualmente. Entende? Então, isso interfere muito que a pessoa seja mais livre, mais espontânea, no sentido de se posicionar, dizer o que gosta, dizer o que não gosta, porque é uma questão muito íntima e muito subjetiva para as pessoas se colocarem se elas têm esses bloqueios, se elas têm esses impedimentos. Porque, às vezes, na relação entre duas pessoas, até para escolher um lanche, eu digo, até para escolher alguma coisa num cardápio, a pessoa se sente muitas vezes constrangida. Da vez ao outro, o que você escolher tá bom, o que você quiser, eu também quero. Então, tem pessoas que se limitam muito. Então, como podem ter uma vida qualitativa e livre, no sentido leve, né? No sentido do brincar com o outro sexualmente? É mais difícil. Pois é. O que a senhora indica aí para um bom caminho para resolver essa questão? Primeiro, eu penso que, como eu coloquei, as pessoas precisam se conhecer e elas precisam saber aquilo que é limitante para elas. E, de preferência, se elas não sentem desejo, que é o início de um processo todo, se elas não sentem interesse pela outra pessoa, se elas não admiram, se elas não sentem respeito, não sentem respeitadas. Então, tudo isso precisa ser considerado numa vida de casal, duas pessoas, né? Quer sejam do mesmo sexo ou sejam de sexo oposto. Não faz diferença. As questões são as mesmas. Perfeito, doutora Norma Barreto. Muito obrigada pela sua atenção em conversar com a gente aqui no CBN Total. Boa tarde para a senhora. Dispõe, é um prazer. Esse foi o Boletim Cidades Algo Mais, que vai ao ar todas as segundas e quartas-feiras. Hoje a gente conversou com Norma Barreto, que é psicóloga clínica, sexóloga. E aí, se você tem uma indicação de pauta, envia uma mensagem pelo Instagram, @CidadesAlgoMais. O Cidades Algo Mais é um projeto que debate soluções inovadoras para o bem-estar de quem vive nos grandes centros urbanos. Agora, 4h43 no Recife. CBN Total. Na quinta, o Tricolor tem mais um duelo na Terceirona. Sampaio